Pessoal, acabou agora o julgamento no Supremo, não é, sobre as ações de inconstitucionalidade, as 7 ações de inconstitucionalidade relacionada à medida provisória 966 de 2020, não é, a medida provisória polêmica que falava sobre a responsabilização dos agentes públicos no período da pandemia. Por hora ainda não saiu o texto final, mas por hora eu acompanhei o julgamento pela internet, pelo canal oficial da TV Justiça. Dois pontos, dois aspectos importantes para a nossa matéria que eu gostaria de observar. Primeiro ponto diz respeito a quando se fala da extensão, não é, dessa medida provisória, e aí tanto o ministro relator, o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes também, em seu voto, deixou muito claro que esta medida provisória, essa escusa de responsabilidade aqui, não interfere tanto na alçada criminal, quanto também nos atos de improbidade administrativa. Tá? Isso aqui é um questionamento que todo mundo vinha perguntando, se talvez isso levava aqui uma blindagem do agente público para os possíveis atos de improbidade administrativa, mas já deixaram muito claro nos seus votos que não se tem aqui o condão de talvez isolar, tornar ele dentro de uma bolha que ficasse aí blindado das possíveis penas da ação de improbidade administrativa. Tá? Então o primeiro ponto é importante isso aqui. O segundo ponto, que é o que está todo mundo falando bastante, quando a medida provisória falava que poderia ser considerado culpado, aqui condenado, o agente público, o agente político, o agente público como um todo, né, que agisse com dolo ou por erro grosseiro, hoje o conceito de erro grosseiro ele ficou mais visível, não é? Nos votos que eu pude acompanhar, na sua grande maioria, em especial do ministro relator, do ministro Barroso, ele deixou claro que o erro grosseiro é aquele que contraria a ciência, aquele que contraria a técnica. Né? Então, aquele agente público que durante a pandemia contrariar os preceitos técnicos, científicos, esse agente público será responsabilizado em decorrência disso. Ele pode ser corresponsável pelas práticas de seus atos, não é? Enfim, e toda a consequência que isso vier a causar. Então, agora aqui, a definição do erro técnico, a abrangência do erro técnico, ele foi mais aprofundado nesse sentido e deu muito mais valor à ciência do que a questão de ordem pessoal. Então, a ciência, o Supremo trouxe aqui um viés para que a ciência tomasse a sua real profundidade de conhecimento dentro daquilo que ela está proposta a detalhar, não é? Então, hoje o conhecimento político não pode sobrepor ao conhecimento técnico, o conhecimento científico, sob pena de ser responsabilizado em decorrência desses atos. São os dois primeiros pontos que eu gostaria de observar desses julgamentos, que acabaram de acontecer, né? Foi agora no final de tarde, e eu venho amanhã já na sequência para explicar o voto aí mais detalhado, enfim, o posicionamento mais detalhado do Supremo. Mas esses dois pontos me chamaram muita atenção e eu gostaria de estar repassando com vocês. O primeiro, essa questão então que não exclui das ações criminais e muito menos das ações de probidade administrativa. E a segunda, no que diz respeito então ao ato ser praticado por este agente, não é? E que este ato praticado pelo agente, quando contrariando uma ordem técnica, científica, será sim ele responsabilizado, tá bom? Obrigado, aqui em nosso próximo encontro, então, eu venho detalhando mais essas ações de inconstitucionalidade.